Olá, bem-vindo a novo tutorial de vídeo e hoje vamos aprender a jogar um dos jogos mais populares da atualidade, aquele jogo de que toda a gente fala. Trata-se de Salada de Pontos, um jogo maravilhoso para 2 a 6 jogadores maiores de 8 anos. Apetece uma saladinha? Ora, vamos agora ver o que vem dentro de uma caixa de Salada de Pontos. Então temos o manual e 2 blocos de cartas, só que não são umas cartas quaisquer, são cartas que estão integralmente em português. A tampa da caixa é fantástica porque não se perde e tem estes lindos detalhes 3D que vão conquistar quem quer que queiras pôr a jogar contigo. Antes de te mostrarmos como é feito o setup de Salada de Pontos, vamos ver um pouco melhor todos os componentes. Então, ingredientes de salada temos 6, são eles: a alface, a cebola, a cenoura, o repolho, o tomate e o pimentão. Para que é que nós queremos estes ingredientes? Para fazermos uma bela salada e colecionarmos imensos pontos. E há diversas formas de fazer pontos. Todas as cartas de salada de pontos, que são 108, são completamente diferentes na forma de pontuar. Arriscaria a dizer que há um sem fim de possibilidades diferentes de combinações de pontos. É claro, se conseguires combiná-las perfeitamente, vais ter uma boa pontuação. Vamos ver então um pouco dos tipos de cartas que há de pontuação, que estão sempre do outro lado das cartas de ingredientes. Portanto, de um lado temos os ingredientes, do outro lado temos as formas de pontuar. As cartas de pontuação têm também uma vantagem. Elas têm uma indicação no canto de cada carta que te diz que tipo de ingrediente é que está do outro lado. Isto durante o jogo tem uma certa vantagem que já vamos ver de seguida. Agora vamos então analisar algumas das diferentes formas de pontuação possíveis neste jogo maravilhoso. Ora, vendo esta primeira carta, ela diz tipo de vegetal com um mínimo de 3, 5 pontos. Sabemos que há 6 tipos de vegetais, portanto é possível obter um máximo de 30 pontos com esta carta. Para isso seria preciso ter 3 de cada um dos tipos, mas ter mais do que 3 não influenciaria nada. Portanto, o jogador sabe, já tem 3, esta carta de pontos já estava. Durante um jogo, o jogador pode apanhar o número de cartas de pontos que quiser, desde que na sua vez, uma das suas 2 opções seja apanhar carta de pontos. No entanto, é necessário um equilíbrio perfeito entre o número de cartas de fórmulas com o número de ingredientes que vamos colecionar durante o jogo. Já vamos ver isto um pouco melhor. Ora, menor total de vegetais, 7 pontos. Então, vamos analisar os diversos jogadores na mesa e relembro que Salada de Pontos é um jogo para 2 a 6 jogadores e vamos comparar face aos outros jogadores se nós somos quem apanhou menos cartas de ingredientes. Se assim acontecer, 7 pontos no final do jogo. Ora, vamos ter este tipo de cartas para cada ingrediente e este tipo de cartas diz que se no final do jogo tivermos um número par de cebolas, 7 pontos. Se tivermos um número ímpar, 3 pontos. Para obter alguma desta pontuação, não vale não ter nenhuma cebola. Aqui temos mais pontos, alfaces, 10 pontos. Então, vamos analisar com todos os jogadores da mesa. Se formos quem tem mais alfaces, 10 pontos. Aqui, a mesma coisa, mas para quem tem menos alfaces. E vamos encontrar este tipo de cartas de pontuação para todo o tipo de ingredientes. Passamos agora às combinações. Então, quem conseguir apresentar conjuntos de repolho com alface são 5 pontos, mas são 5 pontos cada conjunto. Se um jogador tiver 8 repolhos e 5 alfaces, consequentemente tem 5 conjuntos e vai conseguir 5 vezes 5, 25 pontos. Aqui temos uma combinação que dá um pouco mais de pontos, ela é mais proveitosa, mas também é mais complicada de conseguir. Aqui seria necessário termos alfaces, cebolas e tomates. Cada conjunto de 3 destes vai dar 8 pontos. Vamos ver um exemplo. Se eu conseguir 7 tomates com 4 cebolas e 3 alfaces, só tenho 3 conjuntos. Portanto, 3 vezes 8, 24. Há depois cartas de pontuação um pouco mais dinâmicas, que são estas. Vamos ver um primeiro caso. Ora, por cada cebola que o jogador apanhar, 4 pontos. Mas, atenção, ela dá muitos pontos por cada cebola, mas também tem um contra. E o contra é perder 2 pontos por cada cenoura e 2 pontos por cada alface que o jogador colecionar. Aqui, esta carta não é tão vantajosa nos pontos que se recebe, mas já dá uma maior variedade. Portanto, ela dá 2 pontos por cada cebola e 2 pontos por cada pimento, perdendo 4 pontos por cada repolho que o jogador apanhar. Temos ainda um outro tipo de cartas que dá pontos mais singelos, mas, no entanto, tem alguma diversidade e não tem nenhum contra. Portanto, aqui teríamos 1 ponto por cada tomate e 1 ponto por cada repolho. Vistos os ingredientes do jogo, vou-vos explicar como montamos uma mesa de salada de pontos.
Já está pronto o setup de uma partida de salada de pontos e neste caso utilizamos todas as cartas do baralho, o que quer dizer que preparamos uma mesa para 6 jogadores. Que se não forem 6 jogadores, há algumas cartas que vão ser retiradas, sendo sugerido que se tire exatamente a mesma quantidade de cada um dos ingredientes. Isso podem ver no manual, porque os números são diferentes para 2, 3, 4, 5 e 6 jogadores. Algo muito simples de fazer e que garante um pouco mais a fidelidade do resultado final. Ora, numa mesa de salada de pontos temos 6 cartas colocadas que fizemos questão de ser uma de cada cor, mas não tem que ser uma de cada ingrediente. E depois temos uma pilha que fica encadeada com cada uma destas zonas de cartas, onde vamos colocar as cartas viradas para o lado da fórmula. Os jogadores jogam à vez e, na sua vez de jogar, os jogadores podem fazer uma de duas coisas. Podem recolher 2 cartas de ingredientes que não têm que estar ligadas, portanto é possível recolher esta e esta, por exemplo. Ou os jogadores podem recolher simplesmente uma carta, só uma, de fórmula de pontos. Se assim acontecer, os jogadores recolhem a carta e colocam à sua frente, passando a vez ao jogador seguinte. Ora, todos os jogadores vão fazer isto, e o que é que vai acontecer quando é recolhida uma carta de ingrediente? Imaginando que os jogadores recolheram esta e esta, automaticamente esta carta de ingrediente entra em jogo e esta carta de ingrediente entra em jogo. E o jogador não tem nenhuma regra do que apanha. Se o próximo jogador agora quisesse apanhar 2 cartas de pimentão, estava completamente à vontade para o fazer. Não existe número limite de ingredientes e não existe número limite de cartas de fórmulas que os jogadores possam ter. Fora isto, o jogo vai desenrolando e quando ele já está numa fase mais avançada, existe uma ação bónus, que é uma ação extra-turno, que todos os jogadores o podem fazer uma vez no seu turno de jogar. Ora, vamos ver um desses casos. Imaginando que eu tinha esta carta à minha frente e tinha também esta carta à minha frente. E eu não tinha conseguido, o jogo está quase a acabar, e eu não tinha conseguido nenhuma carta de pimentão, até porque também não me interessava muito, porque aqui dava-me 2 pontos negativos cada carta de pimentão que eu tivesse apanhado. Então, eu não tinha conseguido nenhuma carta de pimentão e isto estava-me a prejudicar esta fórmula que aqui está. E neste caso, se eu já tivesse um repolho e uma cebola, vamos trocar esta carta para ficar mais fiel, se eu já tivesse um repolho e uma cebola, eu precisava de um pimentão para fazer 8 pontos. Neste caso, se eu quisesse, na minha vez de jogar, depois de apanhar cartas, eu podia virar esta carta e transformá-la num pimentão. Eu sei que é um pimentão porque tem essa indicação nestes cantos, como já falei há pouco. Com isto, eu passo a vez ao jogador seguinte e é possível eu fazer esta mesma jogada numa carta apanhada acabada de receber. Ou seja, vamos imaginar que desta montra de cartas, aquilo que eu tinha mesmo interesse, por causa das fórmulas, era este repolho. Então eu podia simplesmente apanhá-la como uma fórmula e agora, com a ação bónus, transformá-la imediatamente num repolho. Ora, quando é que termina uma partida de salada de pontos? Bem, termina quando não há mais cartas na mesa. Portanto, quando todas estas cartas tiverem terminado, o jogo terminou. E agora, se uma destas pilhas terminar, o que é que acontece? Vamos pegar numa das outras, dividimos-la a meio, mantemos a carta de cima na zona onde está e a metade de baixo deslizamos para um dos lados, de modo a que haja sempre cartas prontas a entrar. Quando já não houver mais pilhas para reposição, joga simplesmente com as cartas da mesa. Posso dizer ainda que o jogador tem direito a tirar 2 ingredientes, mas se assim desejar, pode simplesmente tirar apenas um. Vamos agora ver a pontuação final de um dos jogadores. Vamos lá. Cebola, pimento e repolho. Cada conjunto dá 8 pontos. Infelizmente só conseguimos uma cebola. Então são 8 pontos desta carta. A carta ao lado dá 5 pontos por cada par entre cenouras e tomates. Conseguimos 5 tomates e 4 cenouras. Ora, temos 4 conjuntos, 4 vezes 5, 20. Já temos 28 pontos. Daqui conseguimos 1 ponto por cada pimento, são 2. Consequentemente já temos 30. E 1 ponto por cada tomate, são 5. Temos 35. Se formos a pessoa que tem menos tomates, o que com 5 não é muito provável, poderíamos conseguir mais 7 pontos e assim somar 42. Feitas as contas, vamos comparar os pontos entre todos os jogadores e quem fez mais pontos é o vencedor do nosso salada de pontos. Chegámos ao fim da nossa explicação de salada de pontos. Um jogo muito simples, rápido de aprender, mas bastante estratégico de jogar, ideal para quem gosta de desafios em busca da melhor pontuação. Esperamos que tenhas gostado deste tutorial. Se foi o caso, deixa o teu like,
comenta, partilha este vídeo, subscreve o canal para receberes a indicação dos próximos vídeos e quanto a nós, voltamos a ver-nos nos próximos tutoriais de Vir. Mas até lá, boas jogatanas para ti!